Você já sentiu aquele aperto no peito só de saber que alguém vai bater na sua porta? Muitas mulheres passam por isso. A simples ideia de receber visitas parece tirar a paz do lar. Hoje, vamos mergulhar na mente com Freud e entender o que esse incômodo pode revelar sobre seu inconsciente. Imagine a cena. A casa está em ordem. Você fez o café, mas só de pensar em ouvir a campainha, surge um desconforto. Esse sentimento, por mais comum que pareça, pode carregar mensagens profundas escondidas dentro de você. Freud acreditava que nada no comportamento humano é por acaso. Segundo Freud, quando um hábito ou sensação é muito intensa, ele pode ser o reflexo de algo não resolvido no inconsciente. O desconforto com visitas, por exemplo, pode estar ligado a experiências antigas, memórias reprimidas, ou até mesmo a forma como você enxerga seu espaço pessoal e sua intimidade. Para muitas mulheres, a casa é mais do que paredes. É um refúgio, um lugar de proteção. Por isso, quando alguém entra nesse espaço, pode parecer que está invadindo algo sagrado. Freud diria que esse incômodo pode ser uma forma de defesa do seu eu interior, tentando proteger suas fragilidades. Mas não pense que isso significa fraqueza. Pelo contrário, revela que sua mente está em alerta, sinalizando que há algo dentro de você que precisa ser reconhecido. Esse "não suporto visitas" pode estar dizendo muito mais sobre sua história do que sobre as pessoas que chegam até sua porta. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir como Freud explicaria esse fenômeno. Vamos falar sobre memórias escondidas, sobrecarregamento emocional e até sobre a importância do espaço individual para a psique feminina. Prepare-se para entender que, na verdade, sua reação pode ser um grito silencioso da alma. Freud acreditava que nossas reações mais intensas têm raízes profundas. Sentir desconforto ao receber visitas pode estar ligado a experiências da infância, quando a segurança do lar ainda estava sendo construída. Cada memória forma camadas no inconsciente, moldando a forma como reagimos ao mundo adulto. Para muitas mulheres, essas memórias podem envolver situações em que se sentiram invadidas ou desrespeitadas dentro do próprio espaço. A campainha tocando pode acionar lembranças automáticas de desconforto, fazendo com que a mente antecipe o incômodo antes mesmo da visita chegar. Além disso, Freud apontava que a resistência a interações sociais nem sempre é racional. Muitas vezes, o que sentimos não se relaciona diretamente com a pessoa que chega, mas com emoções armazenadas, padrões de medo ou insegurança que carregamos desde cedo, quase sempre sem perceber. É por isso que algumas mulheres preferem se isolar ou adiar compromissos sociais. O inconsciente cria mecanismos de proteção, o medo de perder controle do ambiente, de expor fragilidades ou simplesmente de sentir-se vulnerável diante de outros seres humanos. Essas reações, embora desconfortáveis, têm uma função vital. Elas sinalizam que sua mente está tentando preservar sua energia emocional. Freud diria que é uma maneira de o ego manter equilíbrio, evitando que sentimentos reprimidos transbordem em momentos de exposição social. Compreender a raiz psicológica desse desconforto é o primeiro passo para lidar com ele. Saber que não se trata de fraqueza ou egoísmo, mas de uma manifestação natural do inconsciente, ajuda a mulher a criar estratégias para se sentir mais segura e em paz dentro de sua própria casa. O que significa para uma mulher abrir as portas do próprio lar? Mais do que permitir a entrada de alguém, é expor uma parte íntima de si mesma. Freud acreditava que nosso espaço pessoal carrega memórias, segredos e emoções que fazem parte da nossa identidade, tornando o lar uma extensão do inconsciente. Receber visitas, então, pode gerar ansiedade porque representa um convite involuntário à exposição. Cada objeto, cada detalhe da casa, pode se tornar um reflexo do nosso eu mais profundo. Para o inconsciente, essa invasão do espaço físico é percebida como uma invasão emocional, despertando sentimentos de vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade pode se manifestar de diferentes formas: irritação, nervosismo, vontade de se esconder
ou até mesmo tristeza inexplicável. Freud explicaria que essas reações não são apenas superficiais. Elas apontam para conflitos internos que ainda não foram totalmente resolvidos ou reconhecidos. O desconforto com visitas está profundamente ligado à necessidade de controle sobre o próprio ambiente. Para muitas mulheres, essa sensação de controle é essencial para manter a estabilidade emocional. Qualquer interferência externa, por menor que seja, pode gerar um impacto significativo no equilíbrio psicológico. Ao entender essa relação entre espaço físico e emocional, você começa a perceber que a resistência em receber visitas não é simplesmente frescura ou egoísmo. É uma reação legítima do inconsciente, uma forma de proteger a própria intimidade e preservar energia emocional em um mundo que exige tanto da mulher moderna. Reconhecer esse mecanismo é libertador. Freud acreditava que, ao trazer à consciência essas dinâmicas internas, é possível encontrar maneiras de conviver com elas sem sofrer. O primeiro passo é aceitar que seu espaço é sagrado e que o desconforto é apenas um sinal de que sua mente valoriza a sua integridade emocional. Além da intimidade, outro fator que amplifica o desconforto é a ansiedade. Para muitas mulheres, a simples ideia de receber visitas já aciona pensamentos acelerados. Será que minha casa está limpa o suficiente? Será que vou parecer boa anfitriã? Freud diria que esses pensamentos revelam a tensão entre expectativas externas e desejos internos. A pressão social de ser uma anfitriã perfeita pode se tornar esmagadora. Cada detalhe da casa, cada gesto ao receber alguém, carrega julgamentos implícitos, muitas vezes internalizados desde a infância. O inconsciente registra essas exigências como ameaças à própria imagem e segurança emocional. Quando o inconsciente percebe uma ameaça, mesmo que simbólica, ele ativa mecanismos de defesa. Evitar visitas, adiar encontros ou inventar desculpas não é preguiça. É a mente protegendo você do desconforto. Freud chamaria isso de resistência psíquica, uma barreira que protege o ego de sentimentos avassaladores. A ansiedade também está ligada ao medo de julgamentos. Cada visita desperta a sensação de estar exposta, como se cada canto da sua casa e cada escolha sua fossem analisados. Para o inconsciente, esse julgamento é percebido como invasão, reforçando ainda mais o desejo de isolamento. Freud enfatizava que entender esses mecanismos é fundamental para que a mulher possa lidar melhor com as expectativas externas. Quando conseguimos identificar a origem da ansiedade, deixamos de nos sentir culpadas por precisar de espaço e entendemos que cuidar de si mesma não é egoísmo, mas autoconservação. Reconhecer a pressão social e a ansiedade que ela gera é libertador. Aceitar que você tem direito ao seu espaço e ao seu tempo ajuda a reduzir a tensão. Freud acreditaria que, ao trazer essas emoções à consciência, você consegue criar estratégias para receber visitas sem comprometer seu equilíbrio emocional. Freud acreditava que muitas das nossas reações têm raízes em memórias reprimidas. A resistência a receber visitas pode estar ligada a experiências antigas que você não lembra conscientemente, mas que o inconsciente ainda preserva. É como se essas lembranças guardassem um alerta silencioso para proteger você. Para algumas mulheres, esse desconforto pode remeter a momentos em que se sentiram invadidas, julgadas ou desrespeitadas. Mesmo que a situação atual seja segura e controlada, o inconsciente ativa respostas automáticas, lembrando sensações que ainda não foram processadas ou resolvidas. O inconsciente funciona como um arquivo invisível. Tudo o que já foi vivido deixa marcas, mesmo que esquecidas. Receber visitas pode acionar essas marcas de maneiras sutis, provocando ansiedade, irritação ou desejo de isolamento. Freud chamaria isso de repetição inconsciente, quando padrões antigos voltam a se manifestar. Reconhecer a influência dessas memórias ajuda a entender que o desconforto não é apenas uma reação superficial. Ele é um reflexo de experiências passadas
que ainda impactam sua vida emocional. Aceitar isso é o primeiro passo para se libertar da sensação de invasão e controlar melhor suas emoções. Freud nos lembra que trazer o inconsciente à consciência permite criar novas respostas. Você pode continuar recebendo visitas sem que elas causem sofrimento, porque agora entende a origem do incômodo. É um convite para autoconhecimento e para transformar velhos padrões em escolhas conscientes. Quando olhamos para dentro e reconhecemos nossas memórias reprimidas, percebemos que não se trata de não gostar de pessoas, mas de proteger a si mesma. Freud nos mostraria que o inconsciente sempre busca equilíbrio e segurança, e aprender a ouvir esses sinais é fundamental para viver em harmonia com seu espaço e seus sentimentos. Freud descreveu o psiquismo humano como dividido em 3 partes: o id, o ego e o superego. O ego atua como mediador entre nossos desejos e a realidade. No caso de receber visitas, ele tenta equilibrar a necessidade de proteção do lar com as exigências sociais, buscando harmonia entre conforto e convivência. O superego representa padrões morais e expectativas internalizadas. Para muitas mulheres, ele pode gerar a sensação de que precisam ser anfitriãs perfeitas, cuidar de tudo e agradar todos. Essa pressão interna se soma à ansiedade natural do ego, tornando o ato de receber visitas mais pesado do que realmente é. Quando o ego percebe que não consegue atender às demandas do superego sem sacrificar o próprio bem-estar, surgem sentimentos de frustração ou irritação. Freud explicaria que essas emoções são sinais de conflito entre o que você sente que deve fazer e o que realmente quer ou precisa. Esse conflito interno é muito comum e, embora cause desconforto, não significa fraqueza. Pelo contrário, indica que você possui consciência emocional e capacidade de refletir sobre limites, prioridades e necessidades, elementos essenciais para o equilíbrio psicológico segundo a teoria freudiana. Compreender o papel do ego e do superego ajuda a aceitar que não há problema em impor limites. Receber visitas pode ser adaptado às suas condições, respeitando seus sentimentos e criando uma rotina que preserve a energia emocional. Freud diria que reconhecer essa dinâmica é um passo para a maturidade emocional. Ao integrar essas partes do psiquismo, você aprende a lidar melhor com a tensão entre expectativas externas e necessidades internas. Entender que o ego negocia entre desejos e regras internas permite desenvolver estratégias para receber visitas de forma confortável, sem sentir culpa ou ansiedade excessiva. Agora que entendemos a raiz do desconforto, é hora de falar sobre estratégias práticas. Para muitas mulheres, criar limites claros ajuda a reduzir a ansiedade. Isso pode incluir combinar horários, preparar o ambiente com antecedência, ou até comunicar de forma gentil suas preferências antes da visita chegar. Outra técnica importante é o autocuidado emocional. Respirar fundo, praticar meditação ou simplesmente reservar alguns minutos antes da chegada da visita ajuda a acalmar o inconsciente e preparar a mente para receber os outros sem sentir invasão ou estresse excessivo. Freud nos ensinaria que trazer consciência ao inconsciente é essencial. Ao refletir sobre suas reações, você consegue identificar padrões antigos e escolher respostas diferentes. Por exemplo, perceber que a ansiedade surge de memórias passadas e não da situação atual permite que você haja com mais controle. Outra estratégia eficaz é a comunicação assertiva. Expresse suas necessidades de forma clara e gentil. Dizer que prefere que a visita avise antes de chegar ou que determinados horários são mais confortáveis não é grosseria, mas um ato de cuidado com sua própria saúde emocional. Pequenas mudanças no ambiente também ajudam. Criar espaços confortáveis, manter a organização do lar e até preparar pequenos detalhes de forma que não sobrecarregue você faz diferença. Isso dá sensação de controle e reduz o impacto do superego, diminuindo a ansiedade associada à visita. Lembre-se, cada mulher tem seu ritmo e sua forma de lidar com o espaço pessoal. As estratégias que funcionam para uma
podem não servir para outra. O importante é conhecer seu inconsciente, aceitar suas necessidades e implementar práticas que tragam bem-estar, sempre respeitando seus limites internos. Chegamos à conclusão: não suportar receber visitas não é sinal de fraqueza ou egoísmo. Segundo Freud, é uma manifestação natural do inconsciente, que protege sua energia emocional e sinaliza a necessidade de limites. Entender isso é o primeiro passo para viver com mais autocompreensão e liberdade. O desconforto revela aspectos da sua história, memórias reprimidas e padrões internos que precisam ser reconhecidos. Ao trazer essas emoções à consciência, você se torna capaz de criar um equilíbrio entre suas necessidades e as demandas externas, sem se sentir culpada ou ansiosa. Freud nos lembra que o autoconhecimento é um processo contínuo. Cada sensação de incômodo pode ser interpretada como um convite para olhar para dentro, compreender sua mente e fortalecer o ego. Ao fazer isso, receber visitas deixa de ser uma fonte de estresse e se transforma em uma oportunidade de escolha consciente. Aceitar que seu espaço e sua intimidade são preciosos permite que você se conecte com os outros de forma saudável. O inconsciente continua presente, mas agora você possui ferramentas para negociar com ele, transformando velhos padrões de desconforto em atitudes conscientes que promovem bem-estar. A lição final de Freud é clara: ouvir o inconsciente não significa se limitar, mas compreender suas necessidades profundas. Ao reconhecer suas reações, você se empodera, fortalece sua autonomia e cria uma relação mais equilibrada com visitas, sociedade e consigo mesma. Portanto, da próxima vez que sentir resistência em receber alguém, lembre-se: seu desconforto carrega significado, não culpa. Ele é um reflexo do seu inconsciente cuidando de você. Aceite, compreenda e transforme essa percepção em um caminho para autoconhecimento e equilíbrio emocional.